Bom dia. A gente vai começar hoje a nossa quarta aula do curso de macroeconomia, e a quarta aula diz respeito ao sistema keynesiano, continuando a estrutura teórica da aula passada, onde na aula passada a gente discutiu renda, fluxo circular da renda, emprego e a diferenciação que o sistema keynesiano fazia dessa estrutura de política fiscal com relação à economia clássica. Agora, a gente vai tratar do outro lado, que é o lado da moeda e da taxa de juros no sistema keynesiano. Bem, a gente viu que o sistema keynesiano, o modelo simplificado do sistema keynesiano, ele trazia aquilo que a gente chama de efeito multiplicador, e na equação de equilíbrio havia o efeito multiplicador dos gastos e havia os gastos autônomos. A gente também viu na aula passada que havia uma grande diferença entre o efeito multiplicador de uma economia aberta e uma economia fechada. Agora, a gente vai tentar introduzir moeda no sistema keynesiano, exatamente para tentar descobrir, com a introdução da moeda, o que vai acontecer nesse sistema. Então, para a gente lembrar um pouco, o que a gente tinha? A gente tinha anteriormente esse sistema onde a gente tinha a demanda agregada e tinha o produto da economia, e a ideia é igualar o produto que está aqui no eixo horizontal com a demanda no eixo vertical. Então, essa reta de 45 graus mostra o equilíbrio completo, né? Demanda igual à oferta. E aí o governo praticava políticas como, por exemplo, quando acontecia um aumento do investimento, eu tinha essa demanda anterior, esse aumento do investimento deslocava essa reta de demanda agregada, então o equilíbrio entre oferta e demanda antes se dava no ponto A, agora se dá no ponto B. Por que ou como o investimento ele poderia se modificar? Quando a gente introduz a estrutura de função investimento, a gente vê que o investimento ele pode aumentar quando a taxa de juros cai, né? A taxa de juros aqui caindo, o investimento vai aumentar, por quê? Porque existe uma parte do investimento que é um investimento autônomo, que não depende da taxa de juros, mas existe a parte do investimento que depende da taxa de juros. Então, quando a taxa de juros cai, haverá esse estímulo, o investimento vai aumentar, com isso, há o deslocamento na demanda agregada, com a demanda agregada indo para cima, fazendo com que o processo de adequação com a oferta agregada faça com que a gente saia do ponto A, nível de oferta menor, e vá para o ponto B, nível de oferta maior. Então, o produto da economia sobe, assim como a demanda da economia agregada sobe, e isso é dado pelo processo de queda da taxa de juros que estimula investimento da economia. Muito bem. Então, a gente tem a equação aqui, embaixo, que mostra isso. O que mudou? Mudou isso aqui, né? Mudou esse investimento. Com essa mudança do investimento com relação a esse que a gente tinha aqui, a gente tem o quê? A gente tem que isso vai ter impacto sobre a taxa de juros. A nova taxa de juros, que é o contrário, né? É menor. Dá para ver aqui, a nova taxa de juros é menor do que a anterior, então aqui é importante corrigir, ao invés de R1 maior do que zero, R1 menor do que zero, e esse hiato também é menor do que zero, certo? O hiato da taxa de juros vai ser menor do que zero. Muito bem. O que a teoria keynesiana vai dizer a respeito da taxa de juros? A teoria keynesiana vai trabalhar com a noção da preferência da liquidez. A ideia é que as pessoas acumulam riqueza e vão tentar acumular essa riqueza de duas formas. Elas podem alocar essa riqueza em títulos, que a gente chama de B, ou em moeda, que a gente chama de M. Então, eu tenho riqueza que eu aloco em títulos ou em moeda. Qual a diferença de alocar riqueza em títulos ou em moeda? Basicamente, aqui a gente tem a demanda por moeda e aqui a oferta de moeda.
que a gente imagina que a oferta de moeda é feita de forma exógena por parte do Banco Central. E a demanda por moeda, as pessoas vão demandar moeda, preferência pela liquidez do que diz a forma como as pessoas vão demandar moeda, e a taxa de juros de equilíbrio vai ser o encontro da demanda com a oferta de moeda. Mas por que é importante a gente pensar em termos de riqueza sendo alocada em títulos ou em moeda? Basicamente pelo seguinte, a gente precisa pensar por que as pessoas alocam riqueza em títulos ou em moeda. Primeiro, a gente tem que pensar o que é moeda. A moeda, ela possui liquidez, ou seja, quando eu tenho moeda, eu posso trocar essa moeda por qualquer coisa que eu quiser, e essa troca de moeda por qualquer bem ou serviço que eu quiser, ela é instantânea. Então, isso significa que moeda possui liquidez. A qualquer momento que eu tiver moeda, eu posso me desfazer da moeda comprando bens ou serviços. Qual o grande problema da moeda? Ela não remunera juros, né? A moeda não paga juros. E isso diferencia a moeda em duas formas com relação aos títulos. O que são títulos? Títulos são ativos que pagam juros, eles vão render alguma coisa, mas qual é o problema dos títulos? Eles não têm liquidez, ou seja, se eu tiver títulos, quiser trocar esses títulos por algum bem ou serviço, eu não consigo. Eu primeiro preciso trocar esses títulos por moeda, só a moeda que vai ter a capacidade de trocar títulos ou trocar moeda por bem e serviço. Então, se eu quiser adquirir bem e serviço, eu tenho que ter moeda. Se eu tenho títulos, eu primeiro preciso trocar esses títulos por moeda. Por isso que a gente diz que títulos não possuem liquidez, moeda possui liquidez. Em compensação, moeda não paga juros, os títulos pagam juros. E por que as pessoas vão querer ficar com moeda ou com títulos? Basicamente, como os títulos eles pagam juros, as pessoas têm um retorno. As pessoas podem ter um ganho de capital se alocam a sua riqueza em títulos. Depois de um tempo, esse título vai render juros, a pessoa, quando trocar por moeda, vai ter uma quantidade maior de moeda do que antes de ter alocado essa moeda, ter alocado essa riqueza na forma de títulos. E qual é o retorno da moeda? O retorno da moeda é zero porque ela não paga juros. Em determinados casos, a gente pode até pensar que o retorno da moeda pode ser negativo, né? Tem inflação, né? A inflação significa a deterioração da capacidade da moeda de trocar moeda por bens. Se eu ficar com moeda no bolso durante muito tempo e houver inflação, cada vez mais essa moeda vai ser capaz de ser trocada por uma quantidade menor de bens e serviços. E por que, então, que as pessoas vão fazer essa escolha? De alocar sua riqueza, alocar seus ativos em títulos ou em moeda? Keynes delineou essas três razões, né? As pessoas utilizam moeda para transação, ou seja, isso significa que as pessoas vão alocar sua riqueza na forma monetária, porque moeda tem liquidez, então é assim que elas fazem transações. As pessoas podem ter demanda por moeda por razão de precaução, vai acontecer alguma coisa, no futuro eu não sei o que é ou quando é, então eu devo tentar me prevenir por alguma eventualidade que possa haver. Então, eu posso demandar moeda e alocar minha riqueza na forma de moeda por esse motivo de precaução. E também existe a demanda por moeda por especulação, que é eu analisar todas as possibilidades possíveis e pensar, eu vou alocar minha riqueza na forma de moeda porque eu acho que alguma coisa vai acontecer, o mercado financeiro vai quebrar, se eu tiver alocado em títulos, eu vou perder tudo. O banco que eu tenho dinheiro vai quebrar, então eu saco todo o dinheiro do banco e fico com moeda, porque eu acho que assim, eu me previno com relação ao investimento de retorno negativo. Bem, dado isso, então a gente vai dividir a riqueza em moeda ou em títulos. E o que é moeda? Eu chamo essa moeda de MI de duas formas. MI linha é moeda para transação e MI duas linhas é moeda para especulação. Então, se eu puser
Títulos, por outro lado, o que é que eu faço? Eu penso em títulos como aquilo da minha riqueza que não é alocado na forma de moeda, certo? Com isso, a gente tem um conceito de taxa de juros crítica. O que seria a taxa de juros crítica? Essa taxa de juros, onde taxa de juros crítica, estou chamando RIC, é a taxa de juros crítica. Se a taxa de juros for maior do que ela, eu vou alocar meus recursos dividindo títulos entre títulos e moeda, mas se a taxa de juros cair até um ponto da taxa de juros crítica, então, a partir desse momento, eu aloco tudo na forma de moeda. Ou seja, isso significa o quê? É a lógica do Keynes da preferência pela liquidez. Eu só aloco na forma de títulos até eu tiver um determinado patamar de taxa de juros. Quando a taxa de juros cair a um patamar tão baixo, eu chego na taxa de juros crítica, que é aquela que faz com que eu aloque 100% da minha riqueza na forma de moeda. Ou seja, eu vou tender a fazer uma alocação de recursos muito grande em moeda pelo motivo especulação. E aí a gente entra naquilo que Keynes chamou de armadilha para a liquidez. O que é armadilha para a liquidez? É aquele ponto onde essa reta aqui, essa curva de demanda por moeda, ela se torna horizontal. Ou seja, vai chegar um ponto que, atingindo essa taxa de juros crítica, eu vou demandar moeda infinitamente e não vou mais me importar com uma queda adicional da taxa de juros, que eu já aloquei, já tirei todos os meus recursos dos títulos, já aloquei tudo em moeda, então a taxa de juros pode até continuar caindo mais, que a gente vai chegar na armadilha da liquidez. Ou seja, o desejo do Banco Central de tentar fazer com que investimento seja incentivado, diminuindo ainda mais a taxa de juros, isso não vai ter efeito, que a gente entrou na armadilha da liquidez, as pessoas preferem moeda a qualquer título. Então, as pessoas alocam 100% da sua riqueza na forma de moeda. Claro, a armadilha da liquidez é vista na literatura como um caso extremo, né? A maioria das vezes, o governo pratica uma taxa de juros que seria acima dessa taxa de juros crítica. Portanto, raramente a armadilha da liquidez é constatada empiricamente e hoje existe uma grande discussão. A maior parte dos países do mundo está praticando uma taxa de juros nominal, que é zero ou muito próximo de zero, e existe uma grande discussão se hoje a gente não está em uma armadilha da liquidez, na maior parte dos países do mundo, inclusive no Brasil, já que a taxa nominal de juros está se aproximando de 2%, que é a menor taxa que nós tivemos no Brasil desde que se tem o acompanhamento de dados a respeito da taxa Selic, desde a criação da taxa Selic. Bem, dito isso, o que a gente pode fazer em termos de analisar a demanda por moeda? A demanda keynesiana por moeda vai ser dada por essa função aqui, ou seja, a demanda por moeda é função de renda e taxa de juros, se bem que essa equação é a equação clássica. Keynes, ele critica os clássicos pela utilização de taxa de juros. Keynes praticamente só utiliza a renda como função de demanda por moeda, mas vamos utilizar aquilo que é mais usado na literatura, que é demanda por moeda é função de taxa de juros R e da renda Y. Esse F e esse G são elasticidades com relação à demanda por moeda. F, elasticidade da função demanda por moeda com relação à renda. G, elasticidade da função demanda por moeda com relação à taxa de juros. É importante a gente diferenciar o que é que tem aqui na frente da renda. Na frente da renda, a gente tem um sinal de positivo, né? Ou seja, isso significa o quê? Quanto mais a renda aumenta, maior será a demanda por moeda. Já com relação à taxa de juros, a gente tem um negativo aqui na frente, que significa que quanto mais a taxa de juros sobe, menos as pessoas vão demandar moeda. Por quê?
Porque quando a taxa de juros sobe, como a moeda não rende juros, as pessoas vão preferir alocar seus recursos na forma de títulos, porque títulos rendem juros. E aí é importante corrigir, aqui não é B, o que é F. F é um número entre 0 e 1, e G também é um número entre 0 e 1, certo? Corrija, no lugar de B, põe um F, no lugar de C, põe um G. É só para mostrar que essas elasticidades com relação à renda e com relação à taxa de juros são números entre 0 e 1, certo? Dito isso, a gente vai tentar analisar na estrutura de demanda e oferta de moeda, como é que se dá a variação ou a interação de demanda com oferta de moeda, certo? A gente tem, então, aqui, em equilíbrio, eu tenho que ter a demanda igual à oferta de moeda. Quem é que oferta moeda? É o Banco Central. Quem demanda moeda são as pessoas, baseado nessa equação. As pessoas demandam moeda positivamente com relação à renda que elas têm, negativamente com relação à taxa de juros. Então, a função demanda por moeda iguala a função oferta com moeda, de acordo com essa equação aqui, onde, quando a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta. E quando a taxa de juros aumenta, a demanda por moeda diminui. Por isso que essa função demanda por moeda ela é negativamente inclinada, porque aqui eu tenho o eixo taxa de juros e aqui eu tenho o eixo oferta de moeda. Então, o que a gente tem? Aqui nesse exercício, o Banco Central está aumentando a oferta de moeda. Se o Banco Central aumenta a oferta de moeda, o que é que nós temos? Nós temos essa oferta de moeda inicial, M0, ela é aumentada, agora eu tenho uma nova oferta de moeda, M1. Como se dá essa interação com a demanda por moeda? Anteriormente, eu tinha esse nível de taxa de juros, onde essa oferta de moeda se igualava à demanda por moeda nesse ponto. Como a oferta de moeda aumentou, a igualdade entre a nova oferta de moeda e a antiga demanda por moeda, não houve alteração na demanda por moeda, já que a renda permanece igual, né? É num novo patamar de taxa de juros. Então, a taxa de juros caiu, caindo eu tenho uma nova igualdade entre demanda por moeda e oferta de moeda, que é onde esse nível de oferta de moeda é maior e a taxa de juros é menor. Então, isso mostra essa relação entre taxa de juros e demanda por moeda, onde a demanda por moeda se expande quando a taxa de juros cai. Ou seja, por que a demanda por moeda se expande quando a taxa de juros cai? Porque antes as pessoas tinham uma alocação, alocavam determinada quantidade de suas riquezas em títulos e outra quantidade de suas riquezas em moeda. Tinham aquela remuneração com os títulos. Quando a remuneração dos títulos diminui, o que é que as pessoas fazem? Reduzem sua alocação na forma de títulos e aumentam sua alocação na forma de moeda. Por isso que a demanda por moeda aumenta. Certo? Com isso, a gente constrói a estrutura básica da análise do efeito da taxa de juros com relação à política monetária. Com isso, a gente já pode construir a curva LM. O que seria a curva LM? A curva LM seria uma consequência do mercado monetário, onde na curva LM eu teria todos esses equilíbrios, todos esses pontos de equilíbrios entre demanda e oferta de moeda. Só que a curva LM, ela me mostra o quê? A LM é... Por isso que lá em cima está escrito B e C, né? Onde antes tinha o F, eu estou chamando aqui de B, onde antes tinha o G, eu estou chamando aqui de C, certo? Onde antes era B e C, o F e G, agora eu estou chamando de B e C, certo? Então, eu tenho MD, demanda por moeda, MS, oferta de moeda, L é a liquidez, ou seja, a liquidez é função da renda e da taxa de juros. E aqui eu tenho
níveis diferentes de equilíbrio, né? No ponto A, para esse nível de taxa de juros, a demanda por moeda, quando a renda é Y0, vai ser essa. Aqui o que é que está acontecendo? A oferta de moeda não está se modificando, eu estou tendo modificação apenas de quê? Da demanda por moeda. A demanda por moeda está aumentando. Por quê? Porque a renda está aumentando. Quando a renda fica mais alta, o que a gente vê? Olhando para cá, esse resultado me diz o seguinte: quando as pessoas se deparam com o aumento da renda, elas aumentam a sua demanda por moeda. Então, esse gráfico está mostrando, se a oferta de moeda permanece rigorosamente no mesmo patamar, uma variação da renda de Y0 para Y1, onde Y1 é maior do que Y0, gera esse deslocamento da função demanda por moeda. Esse deslocamento da função demanda por moeda vai gerar um novo equilíbrio aqui no ponto B. Antes eu tinha um equilíbrio no ponto A, eu estou tendo um novo equilíbrio no ponto B. Esse novo equilíbrio no ponto B, para ele ocorrer, como a oferta de moeda não se modificou, eu tenho que me deparar com uma nova taxa de juros. Se a renda da economia continuar aumentando de Y1 para Y2 e a oferta de moeda não se alterar, então eu vou sair desse novo ponto de equilíbrio B e ir para um outro ponto de equilíbrio C. O outro ponto de equilíbrio C está me dizendo o quê? A taxa de juros tem que aumentar para gerar um novo ponto de equilíbrio no ponto C. Então, tem 3 pontos de equilíbrio. No ponto A, para esse nível de renda, no ponto B, para esse novo nível de renda, e se a renda continuar aumentando para Y2, eu tenho um ponto de equilíbrio no ponto C. Isso tudo por quê? Porque a oferta de moeda não se alterou. A única coisa que se alterou foi a demanda por moeda. Bem, com isso, a gente constrói a curva LM, que é essa curva aqui. Ela é positivamente inclinada. Ela é uma curva que fica num gráfico onde eu tenho, de um lado, o produto da economia e, do outro lado, a taxa de juros da economia. Nesse gráfico aqui, eu tinha a taxa de juros da economia no eixo vertical, mas no eixo horizontal eu tinha oferta de moeda. Nesse novo gráfico, que é o gráfico onde fica a curva LM, no eixo horizontal está o produto da economia. Então, a curva LM vai me dizer o seguinte: para cada nível de taxa de juros, eu vou ter um par ordenado de taxa de juros e renda da economia, que vai me mostrar o quê? Ele vai me mostrar que o mercado monetário está em equilíbrio, ou seja, a oferta de moeda é igual à demanda por moeda em cada ponto ao longo dessa curva aqui, que a gente chama curva LM. Então, o que é que o ponto A está me dizendo? O ponto A está me dizendo o seguinte: eu tenho esse equilíbrio nesse gráfico aqui, que é um equilíbrio do ponto A, que me dá esse nível de oferta de moeda e esse nível de taxa de juros. Esse nível de oferta de moeda se iguala à demanda por moeda nesse ponto, onde essa é a taxa de juros. Então, essa igualdade vai me dar essa igualdade aqui, no ponto da curva LM, que eu estou chamando de A, que é o quê? Que é essa taxa de juros R0, e vai me dar um determinado nível de produto da economia. E o que foi que aconteceu aqui, quando o mercado monetário se modificou para um outro equilíbrio? O equilíbrio da taxa de juros R1, que equilibrou a nova demanda por moeda com a velha oferta de moeda. A oferta de moeda não se modificou, mas a demanda por moeda se modificou. Então, tem uma nova demanda por moeda que ocorreu por quê? Porque o produto da economia subiu. Eu tive um aumento do produto da economia de Y0 para Y1. Então, eu tenho uma nova demanda por moeda. E essa nova demanda por moeda vai se equilibrar com a oferta de moeda quando a taxa de juros for R1. Aqui, a taxa de juros R1 significa o quê? Eu tenho um ponto B, onde há o equilíbrio entre demanda e oferta de moeda, que é exatamente o equilíbrio que é alcançado quando o produto da economia subiu para Y1. Então, o produto da economia subiu para Y1, eu tenho uma nova taxa de juros R1, e com isso eu tenho um outro ponto da curva LM. Nesse ponto da curva LM, eu tinha um determinado patamar de oferta de moeda e um determinado patamar de demanda por moeda. O que aconteceu no ponto B? A oferta de moeda permaneceu igual, né?
A oferta de moeda não se modificou, permaneceu igual. Mas agora eu tenho um novo patamar de demanda por moeda equivalente a esse aumento do produto. Por isso que o ponto B é o novo ponto de equilíbrio entre oferta e demanda de moeda. É o ponto que equilibra a oferta e demanda de moeda, portanto, é um ponto em cima da curva LM. Ponto C também é um ponto em cima da curva LM. Eu tenho infinitos pontos em cima da curva LM, e o que é que o ponto C está me dizendo? O ponto C está me dizendo que, mais uma vez, o produto da economia cresceu de novo, gerando um salto da demanda por moeda, dessa curva para essa curva, só que a oferta de moeda não cresceu. O que significa que o novo ponto de equilíbrio entre demanda e oferta de moeda é esse ponto aqui, que exige uma nova taxa de juros. A taxa de juros R2 está equilibrando a nova demanda por moeda com a antiga oferta de moeda. Então, a taxa de juros R2 vai me dar o quê? Vai me dar o equilíbrio no ponto C, que equivale a esse novo produto da economia. Mais uma vez, o mercado monetário está em equilíbrio, como estará em equilíbrio em qualquer ponto ao longo da curva LM. Se eu tenho um ponto qualquer em cima da curva LM, significa que a demanda por moeda está sendo igual à oferta de moeda. Vai me dar um par ordenado de produto da economia com taxa de juros. Certo? Bem, é isso que a curva LM representa. Uma igualdade entre oferta e demanda por moeda em qualquer ponto da curva LM, que me gera um par ordenado de taxa de juros e renda de equilíbrio. E como é que eu encontro essa curva LM? Eu encontro quando eu tenho essa igualdade entre investimento mais gasto do governo, que é igual a poupança mais tributos. É importante a gente se lembrar do que era, como a gente definiu a poupança, né? A gente definiu a poupança como isso aqui. O que é a poupança? Poupança é aquilo que resta da renda depois que a gente paga os tributos e depois que o que sobrou é utilizado para consumo. Então, tenho aqui o consumo autônomo, eu tenho aqui o inverso da propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir é B. O inverso dela, 1 menos B, é a propensão marginal a poupar. O que é que eu vou ter uma propensão marginal a poupar? Daquilo que resta da minha renda depois que eu pago tributos, depois que eu vou consumir. Então, a gente tem a função poupança, que fica com essa forma, e a gente tem essa igualdade entre poupança com relação ao investimento. E como é a função investimento? A função investimento tem um investimento que é um investimento autônomo, aqui eu estou chamando de I0, que é um investimento que não depende da taxa de juros, e aqui tem o investimento que depende da taxa de juros, certo? E 1 que eu estou multiplicando com R. Esse I minúsculo, IR, é um número entre 0 e 1. Ou seja, essa elasticidade aqui, que eu estou chamando de I1, é um número entre 0 e 1, certo? Se a gente puser de outra forma, como a gente tinha posto antes, I igual a C minúsculo menos DR, é exatamente aqui, né? I igual a C minúsculo menos DR. Então, onde tiver a função investimento, eu vou substituir por C minúsculo menos DR, e onde tiver poupança, que é S, eu vou substituir por menos A mais 1 menos B, que multiplica Y menos T. Eu tenho T e menos T aqui, e eu tenho Y desse lado, e Y aqui. Rearrumando essa equação, pondo tudo que é Y do lado esquerdo, tudo que não é Y do lado direito, eu terei isso aqui, né? Isso é algo muito parecido com o que a gente já viu anteriormente, né? Esse lado são os gastos autônomos. Se eu deixar só Y desse lado, eu vou ter o quê? Eu vou ter aquele multiplicador que eu já conhecia, que são os gastos autônomos. Gastos autônomos. Que é isso aqui. E eu tenho um multiplicador. Só que agora eu tenho um novo multiplicador. Por quê? Porque eu peguei a função investimento, antes eu estava tratando no multiplicador dos gastos autônomos só I.
Agora, eu tentei desagregar a função I e pôr a função I como sendo C menos DR. Com isso, eu tenho um novo equilíbrio, que é o equilíbrio que é dado por o multiplicador dos gastos autônomos e os gastos autônomos, mais o multiplicador da taxa de juros multiplicado pela taxa de juros. Certo? Eu tenho, então, um novo equilíbrio do produto da economia, que é dado por esses dois multiplicadores. 1 sobre 1 menos B, que multiplica os gastos autônomos, menos D sobre 1 menos B, que multiplica a taxa de juros. Certo? Só que, além disso, o que é que eu tenho? Eu tenho o mercado monetário, que eu estou introduzindo agora na seguinte equação. A oferta de moeda é igual à demanda por moeda, que vai ser igual ao quê? Eu estou chamando aqui de uma demanda por moeda autônoma, e eu estou chamando uma demanda por moeda que depende da renda, que é F multiplicado por Y, e uma demanda por moeda que depende da taxa de juros, que é G multiplicado por R. Nessa equação eu tenho R, e nessa equação também tenho R. Então, isso vai me dar alguma coisa, né? Eu vou pegar essa equação aqui, tentar isolar R para tentar substituir essa equação aqui, onde já tem R. Né? Muito bem. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tenta isolar R, GR vai para o outro lado, tudo que é R fica do lado esquerdo, tudo que não é R fica do lado direito. Então, E dividido por G, mais F dividido por G, que multiplica a renda, menos 1 dividido por G, que multiplica a oferta de moeda, certo? Com isso, eu consigo descobrir a inclinação da curva LM, que é isso aqui, F sobre G, certo? O que é F sobre G? Aqui eu cometi um erro e o sinal que fica aqui na frente é o sinal de menos, certo? Importante corrigir, aqui eu já corrigi, certo? Aqui o sinal que fica na frente é o sinal de menos. Por que sinal de menos? Porque a relação entre taxa de juros e produto é uma relação negativa, ou não? Não, é o sinal de mais. Desculpe pelo meu erro, é o sinal de mais. Quando eu passo o R para o lado de lá, ele vai como positivo, e aí quando eu passo o G, ele também vai dividindo, não vai somando nem subtraindo, então é positivo. Então, tem que corrigir esse sinal aqui. A relação da curva LM é uma curva positiva. Caso tenha dúvida, é só olhar para cá, né? LM é uma curva positiva. Então, a relação entre taxa de juros e produto para a curva LM é uma relação positiva. Então, o que está errado é esse sinal de menos aqui, certo? Importante corrigir esse sinal de menos. Está errado, então, a relação entre produto da economia e taxa de juros é uma relação positiva, F sobre G, certo? Com isso, a gente analisa a curva LM de uma forma onde ela tem dois casos extremos. Primeiro é o caso clássico, que seria caso G fosse igual a zero. O que acontece se G é igual a zero? G igual a zero, a gente tem um grande problema, que é o quê? Geralmente, os matemáticos trabalham com funções onde o numerador pode ser qualquer número, mas o denominador não pode ser zero. Né? Quando o denominador é zero, é uma função que geralmente é trabalhada pelos matemáticos e vai dar um número muito pitoresco que a gente não costuma trabalhar no nível de matemática que a gente está usando na macroeconomia. Né? Então, o que a gente sabe, então, é o quê? A gente não pode permitir que o G dê zero, mas a gente pode permitir que o G dê uma coisa tão pequena que se aproxime de zero. O que acontece se o G for um número tão pequeno que seja muito próximo de zero?
significa que qualquer que seja o número f, basta que o f não seja zero para que essa fração tenda ao infinito. Né? Se essa fração tender ao infinito, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma LM vertical. Eu vou ter um LM vertical, certo? E aí, tendo um LM vertical, eu estou no caso clássico, que é o quê? É quando o G tende a zero. Quando o G tende a zero, essa relação entre M e Y também vai tender a zero. Por quê? Porque a fração vai tender ao infinito, certo? A fração F sobre G. Olhando aqui, qual é a relação que eu vou poder ter entre produto da economia e oferta de moeda? Se eu zerar G, isso aqui vai ser igual a zero, então eu vou ter o quê? Eu vou ter M do lado de lá, F do lado de, Y do lado de cá, então vai dar, essa relação vai ser 1 menos F, né? Basicamente, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que quando G tender a zero, eu vou ter esse caso que se chama o caso clássico. O que significa o caso clássico? Significa que a demanda por moeda só vai depender de um fator, que é a renda da economia. Ou seja, o que acontece se G for tão pequeno que tenda a zero? Se G tender a zero, multiplicando G por R, o que é que eu tenho? Eu tenho que eu vou zerar isso aqui. Então, a relação entre M e Y vai ser dada pelo F. Né? A relação entre M e Y vai ser dada pelo F. Significa o quê? Que apenas a renda Y vai influenciar M. Ou seja, eu tenho aquilo que a gente chama de caso clássico, onde eu tenho isso aqui, basta o produto da economia crescer para a oferta da economia também crescer, porque a oferta de moeda, ou a demanda por moeda da economia também crescer. Né? Eu tenho essa reta vertical, onde o caso clássico vai dizer o seguinte: sempre que o produto da economia crescer, a oferta de moeda e a demanda por moeda vão crescer, fazendo com que o VLM se desloque assim. Né? O VLM vai ser uma reta vertical se deslocando assim. Por outro lado, eu posso pensar o que aconteceria se G tendesse não a zero. O que aconteceria se G tendesse ao infinito? O que aconteceria se G tendesse ao infinito? G tendendo ao infinito significa que, imagine um número muito grande aqui no denominador. Se o número que está no denominador for grande demais, tender ao infinito, então qualquer fração vai tender a zero. Né? Ou seja, pense nesse G aqui tendendo ao infinito. Significa, como aqui eu tenho um sinal de menos, significa que o impacto da taxa de juros vai ser grande demais para tornar o impacto da renda negligenciável. Ou seja, a renda não vai influenciar em nada a oferta e a demanda por moeda, por quê? Porque a taxa de juros vai ser grande demais. Né? Não a taxa de juros, mas o G. Como o G multiplica a taxa de juros, então o impacto da taxa de juros vai ser grande demais. A única coisa que vai importar vai ser o impacto da taxa de juros, que faz com que o impacto da renda seja negligenciável. Então, é o outro caso extremo, que é o caso keynesiano da armadilha da liquidez, o que vai gerar uma reta LM que é horizontal. O que é que essa reta LM horizontal está me dizendo? Qualquer mudança na taxa de juros vai ter um impacto avassalador na demanda e na oferta de moeda. Ou seja,
A relação entre o produto e a demanda por moeda vai ser uma relação infinita, porque o impacto, qualquer mudança na taxa de juros vai ser avassalador. Esses são, entretanto, os casos extremos. Nesse caso, a gente encontra uma determinada taxa de juros onde as pessoas vão se comportar de uma forma tão extrema com relação à demanda por moeda que vão desejar reter moeda. E aqui o outro caso extremo, que é a curva LM vertical, significa que a taxa de juros tem impacto zero na demanda e oferta de moeda, a única coisa que importa é o nível de renda. Então, esses dois são os casos extremos da curva LM, e a curva LM, então, ela vai se comportar de forma vertical aqui nessa seção, e de forma horizontal aqui nessa seção, e de forma vertical nessa seção. Ou seja, são os pontos extremos. A parte da curva LM, ela vai se comportar na parte intermediária, onde o aumento de renda tem alguma influência no aumento de taxa de juros, tanto aqui quanto aqui. O que acontece na parte horizontal? Na parte horizontal, posso ter um aumento extremo da renda, que a taxa de juros não cresce nada. E na parte vertical, eu tenho um aumento extremo na taxa de juros, que a renda não cresce nada. Esses são os dois pontos extremos, mas é importante a gente não focalizar nos pontos extremos, vamos focalizar nos pontos intermediários. Depois a gente vai para os pontos extremos. Muito bem. Imagine que a demanda por moeda tem essa declividade aqui, nessa forma, e eu estou nessa taxa de juros R0, onde eu tenho essa demanda por moeda Y0. Essa demanda por moeda vai se igualar à oferta de moeda, que se permanece intacta, ela não se modifica. E aí, essa demanda por moeda se depara com o aumento da renda de Y0 para Y1. O que acontece? A demanda por moeda se desloca para cima e para a direita. Tendo essa forma, eu tenho um pequeno aumento de taxa de juros, de R0 para R1, que vai ser respondido por esse aumento relativamente maior de produto da economia. Então, eu tenho um equilíbrio na curva LM que estava nesse patamar, oferta de moeda igual à demanda por moeda. Quando a renda subiu, isso afetou a demanda por moeda, a oferta de moeda permanecendo igual, eu tenho um novo patamar de equilíbrio dos mercados financeiros. O mercado monetário iguala a oferta de moeda, que permaneceu intacta, com a nova demanda por moeda, que se modificou pelo aumento desse produto da economia. Então, eu tenho uma nova taxa de juros que vai gerar essa nova igualdade entre oferta de moeda com demanda por moeda. É sempre importante lembrar que qualquer ponto ao longo da curva LM é um ponto onde o mercado monetário está em equilíbrio. Ou seja, a taxa de juros se modificou para voltar a equilibrar o mercado monetário, para voltar a equilibrar a antiga oferta de moeda, que permanece inalterada, com a nova demanda por moeda, que se modificou, se deslocou daqui para cá. Então, houve esse pequeno aumento da taxa de juros por causa desse aumento do produto da economia. Agora, vamos ver a demanda por moeda com uma elasticidade um pouco diferente. Eu tenho essa demanda por moeda aqui, nesse patamar de Y2, que é esse produto da economia, e eu tenho essa oferta de moeda que permanece inalterada. Então, o equilíbrio é nesse ponto, a esse nível de taxa de juros R2. Só que vamos imaginar que o produto da economia aumentou. O produto da economia aumentou de Y2 para Y3. A oferta de moeda permaneceu inalterada. Então, esse produto da economia aumentando gera esse deslocamento da demanda por moeda. Dessa curva aqui para essa curva aqui. Para essa curva aqui. Certo? Então, esse deslocamento dessa curva aqui para essa curva aqui vai me dar o quê?
esse deslocamento vai me dar um novo patamar de taxa de juros. A minha nova taxa de juros aumentou significativamente para igualar a demanda por moeda, que é uma nova demanda por moeda, porque o produto da economia cresceu, a velha oferta de moeda. A oferta de moeda permanece inalterada aqui. Então, eu tenho um salto bem significativo da taxa de juros. Por quê? Porque eu tenho esse aumento do produto da economia, que foi relativamente menor, né? Se você igualar os tamanhos do produto da economia com o tamanho da taxa de juros, dá para ver que relativamente tem um grande salto da taxa de juros. Aqui, a taxa de juros saltou pouquinho, eu tive um aumento do produto da economia relativamente maior. Aqui, eu tinha um aumento do produto da economia relativamente menor para um grande salto da taxa de juros. Ou seja, eu saí desse patamar de igualdade de oferta de moeda e demanda por moeda para alcançar um patamar maior de oferta e demanda por moeda, que é o patamar onde eu tenho um novo equilíbrio no mercado monetário, mas para atingir esse equilíbrio, a taxa de juros teve que dar um salto aqui para cima, que é exatamente dado por esse aumento do produto da economia, certo? Então, o produto da economia aumentou, gerando esse salto da demanda por moeda, esse salto da demanda por moeda provoca esse aumento da taxa de juros para igualar a nova demanda por moeda com a antiga oferta de moeda. Com isso, a taxa de juros subindo, o novo equilíbrio da curva LM, que é dado nesse ponto, vai demonstrar esse novo nível de produto da economia, certo? Bem, dito isso, a gente vai ver os fatores que deslocam a curva LM. A gente tinha chegado à curva LM, onde a gente partiu da oferta de moeda, né, que iguala essa equação aqui. Oferta de moeda é igual a demanda por moeda. O que é a demanda por moeda? É uma demanda autônoma por moeda, mais FY, a demanda por moeda que depende da renda da economia, menos GR, demanda por moeda que depende da taxa de juros da economia. Quando o R para o outro lado, a gente tem essa equação aqui, onde o intercepto é dado por MS sobre G mais E sobre G, e a inclinação da curva LM é dada por F mais G, que é positivo, certo? Então, menos 1 sobre G é o quê? É esse intercepto aqui, oferta de moedas sobre, multiplicado 1 sobre G. Né? Então, o que a gente tem? Quando a gente agora se depara com uma mudança da oferta de moeda. Nos exemplos anteriores, eu sempre estava modificando demanda por moeda. Agora, o que eu estou modificando é a oferta de moeda. Aqui, o produto da economia permanece inalterado, né? Por quê? Se o produto da economia se alterar, isso gera uma alteração da demanda por moeda. Aqui, Y0 permanece inalterado, então a demanda por moeda permanece igual. O que eu tenho é a oferta de moeda, que antes era M0, gerando esse equilíbrio. Esse equilíbrio gerava o quê? R0, a taxa de juros de equilíbrio, que iguala M0 a demanda por moeda, só que agora eu tive um choque de oferta de moeda, aumentou a oferta de moeda para M1. O que acontece quando a oferta de moeda, MS, vai para M1? Como a demanda por moeda não se alterou, porque o produto da economia permaneceu igual, eu tenho uma queda da taxa de juros. Então, R1 vai igualar a minha nova oferta de moeda com a antiga demanda por moeda. Significa o quê? M1, que é maior do que M0, vai fazer com que a taxa de juros caia. O que é que eu tinha aqui? O que eu tinha aqui era essa antiga LM, LM0, onde eu tinha essa igualdade aqui, R0, que era equivalente ao ponto A. O que é que eu tenho no ponto A? No ponto A eu tenho esse equilíbrio, demanda por moeda igual a oferta de moeda. É esse ponto da curva LM, do ponto A. Só que o que acontece quando eu tenho esse deslocamento, esse aumento da oferta de moeda? O aumento da oferta de moeda significa que agora eu estou deslocando a curva LM. Antes eu tinha um M0, agora eu tenho um M1. Esse M1 está deslocando a curva LM para baixo e para a direita. A curva LM vai para baixo e vai para a direita, gerando um novo patamar. O que é o ponto C?
O ponto C ocorreria caso eu tivesse havido um aumento da curva, da demanda por moeda tivesse aumentado para cá, e aí eu igualaria a nova oferta de moeda com a nova demanda por moeda no ponto C, que seria equivalente a essa mesma taxa de juros, R0. Só que esse ponto aqui é um ponto que, nesse momento, está fora do equilíbrio. Por quê? Porque é um ponto em cima dessa nova oferta de moeda, mas é um ponto onde o mercado monetário está desequilibrado. Por quê? Porque a demanda por moeda está aqui, mais embaixo. Né? Demanda por moeda mais embaixo significa o quê? Significa que a taxa de juros tem que cair para equilibrar esse novo mercado. Portanto, o ponto C não pode ser um ponto de equilíbrio. Por quê? Porque no ponto C, os mercados não estão equilibrados. O mercado, a oferta de moeda está maior do que a demanda por moeda. Então, eu tenho que ter um deslocamento para cá. A taxa de juros tem que cair para que eu tenha um equilíbrio da minha nova curva LM. Então, eu tenho uma nova curva LM e o ponto de equilíbrio dela não é C, é B. É B porque a taxa de juros teve que cair aqui para equilibrar os mercados monetários. Portanto, essa queda da taxa de juros de R0 para R1 me dá um novo ponto de equilíbrio, que é o ponto B, o que mostra, assim como o ponto A, o que está acontecendo no ponto B? O produto da economia não subiu. O ponto Y o ponto C seria um ponto onde Y teria subido, né? O produto da economia teria subido. E seria caso a taxa de juros ficasse no mesmo patamar e a demanda por moeda tivesse aumentado. Só que a demanda por moeda não aumentou. A demanda por moeda permaneceu no mesmo montante, que significa que a taxa de juros teve que cair para esse ponto, que é o ponto B, para que o produto ficasse inalterado. Então, eu tenho o mesmo produto de equilíbrio, só a taxa de juros que se modificou. Então, eu tenho um deslocamento. A curva LM, que é a curva que iguala os mercados monetários, onde demanda por moeda é igual a oferta de moeda, ela teve que se deslocar para a direita e para baixo. Certo? Então, eu saí do ponto A, que é um ponto de equilíbrio, ponto B, que é um novo ponto de equilíbrio. Certo? Muito bem. Então, eu tenho essas mudanças na demanda por moeda e na oferta de moeda. O que é que acontece aqui? Aqui, o que ocorreu foi uma mudança na taxa de juros. Antes eu tinha uma oferta de moeda onde o produto não se alterava e eu passei a ter uma nova oferta de moeda. O produto também não se alterou. O que foi que aconteceu aqui? A taxa de juros é que subiu. A gente tem aqui a taxa de juros subindo, modifica essa igualdade entre demanda e oferta de moeda, já que oferta de moeda e demanda por moeda. Demanda por moeda é função da taxa de juros e do produto da economia. Que o produto não subiu, mas a taxa de juros se alterou, gerando essa modificação na demanda por moeda. Então, as pessoas estão fazendo o quê? Com essa taxa de juros maior, as pessoas estão demandando menos moeda e estão pondo uma quantidade maior da sua riqueza na forma de títulos. Então, indo de A para B, o que é que eu tenho? Eu tenho um produto não se modificando, como aqui, Y0, Y0, mas a taxa de juros subindo. Como a oferta de moeda não se modificou, o novo patamar de taxa de juros aqui, ele vai significar que eu tive um deslocamento da curva LM para cima e para a esquerda. O que esse deslocamento da curva LM me diz? Eu tenho um novo patamar de equilíbrio no ponto B, onde o produto é igual e a taxa de juros é maior. Por que o novo equilíbrio não é no ponto C? Porque para ser o novo equilíbrio no ponto C, eu teria que ter um produto da economia menor. Né? A taxa de juros teria que ser igual, mas o produto da economia teria que ser menor. Isso não ocorreu. A taxa de juros foi que se modificou, subindo. Como a taxa de juros subiu, eu tenho o ponto B como ponto de equilíbrio e não o ponto C. Dado que eu tenho esse equilíbrio nos mercados monetários, agora eu vou explorar um outro tipo de mercado, o mercado de bens. A gente viu
em aulas anteriores que a gente tem esses que são os dois principais mercados, o mercado de bens e o mercado monetário. A gente viu como se dá o equilíbrio no mercado monetário e agora a gente vai examinar o equilíbrio no mercado de bens. O equilíbrio no mercado de bens foi chamado por Hicks e Hansen de mercado IS. Por que IS? I, investimento, S, poupança. Então, quando eu tenho o equilíbrio entre poupança e investimento, eu tenho um equilíbrio no mercado de bens. O produto da economia é igual à demanda. O que é a demanda? C mais I mais G, ou seja, o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais o consumo do governo. E o produto da economia tem que igualar a demanda. Eu consigo alcançar isso no mercado de bens. Quando a igualdade entre poupança e investimento, a gente tem isso aqui, I mais G igual a S mais T, porque o que é poupança? S mais T mais C, o que é demanda. Que poupança não, perdão. O que é produto? S mais T mais C. O que é demanda? C mais I mais G. Se eu corto C com C, fica I mais G, que iguala a S mais T. A gente já viu isso anteriormente. Caso o G seja igual ao T, aqui não é um sinal de mais, é um sinal de igual, certo? Caso o G seja igual ao T, então eu tenho esse equilíbrio entre investimento igual a poupança. Muito bem. Esse é o gráfico da demanda por investimento, onde o investimento é negativamente inclinado com relação à taxa de juros. Quanto mais a taxa de juros subir, de R0 para R1, de R1 para R2, mais o investimento vai cair, de I0 para I1, de I1 para I2. Quanto mais a taxa de juros cair, mais o investimento vai subir. Com relação à poupança, é o inverso, né? Quanto mais a taxa de juros subir, mais a poupança vai subir. Quanto mais a taxa de juros cair, mais a poupança vai cair. E as pessoas poupam pensando em retorno para a sua poupança. Então, essa relação entre taxa de juros e poupança vai ser positiva. E quando eu tiver essa igualdade entre poupança e investimento, essa igualdade também vai ser positiva com relação ao produto da economia. Ou seja, quando o produto da economia cair, a igualdade entre poupança e investimento vai se dar num patamar mais baixo. Quando o produto da economia subir, a igualdade entre poupança e investimento vai se dar no patamar mais alto. Que significa o quê? Quanto mais a economia tiver poupança e quanto maior for o investimento, maior será o produto da economia. Com esses dois gráficos, eu consigo construir o gráfico da curva de equilíbrio no mercado de bens, que a gente chama de curva IS. O que é a curva de equilíbrio no mercado de bens? É um par ordenado entre produto e taxa de juros, onde qualquer ponto ao longo da curva IS me dá o equilíbrio entre poupança e investimento. Então, o que é que está acontecendo aqui em Y0? Em Y0, a poupança está sendo igual ao investimento, onde o produto da economia é esse e a taxa de juros da economia é essa. Ou seja, o que é que está acontecendo? O investimento da economia é esse, equivalente a essa taxa de juros. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar uma igualdade entre investimento e poupança, que vai ser nesse patamar. Essa igualdade, quando eu toco a curva de poupança, vai me dar esse produto da economia, que é equivalente a esse produto. Entretanto, o que acontece se a taxa de juros sobe de R0 para R1? Quando a taxa de juros sobe de R0 para R1, as empresas vão investir menos. Com a taxa de juros R1, as empresas vão investindo menos, então essa igualdade entre poupança e investimento vai mudar para esse patamar equivalente a esse produto. Então, esse produto que equivale a essa nova taxa de juros vai me dar o equilíbrio da curva IS nesse momento. Esse ponto de equilíbrio da curva IS vai me dizer o quê? Que esse nível de poupança está igualando esse nível de investimento. Então, a estrutura poupança e investimento está em equilíbrio. O que acontece se a taxa de juros subir mais? Se a taxa de juros subir mais, o investimento vai cair ainda mais, taxa de juros R2, o investimento vai ser I2, a igualdade entre poupança e investimento vai se dar nesse patamar,
equivalente a um produto da economia num patamar menor ainda. Esse produto da economia num patamar menor vai ser equivalente a essa taxa de juros mais alta. Então, a igualdade entre poupança e investimento vai se dar nesse patamar aqui, é um patamar menor, que equivale a um produto menor. Então, taxa de juros maior, um produto menor. Com isso, deu para ver que a relação entre produto e taxa de juros, na curva IS, é uma relação negativa, né? Quanto mais o produto cai, isso equivale a um aumento da taxa de juros. Quanto mais a taxa de juros cai, isso equivale a um aumento do produto. Então, a curva IS, ela é negativamente inclinada, porque isso mostra uma relação negativa entre produto da economia e taxa de juros. Assim, em cada ponto da curva IS, eu tenho um equilíbrio no mercado de bens, ou seja, a poupança é igual ao investimento da economia. Com isso, a gente tem esse equilíbrio aqui, onde a gente tem o produto no mercado de bens, ele tem que igualar a demanda agregada da economia, e aí a gente procura exemplificar, abrir um pouco as contas de função consumo, que a gente chamou de A mais B, que multiplica Y menos T, e abrir um pouco a função investimento, que a gente chamou de C menos D, que multiplica R. Então, se a gente, onde antes tinha C, eu ponho essa equação aqui, substituo aqui nessa equação, e antes, onde tinha I, eu ponho C menos DR nessa equação aqui, eu tenho essa equação abaixo, né? Uma equação onde eu tenho Y é igual a C, que eu estou substituindo por A mais B, que multiplica Y menos T, mais I, que eu estou substituindo por C menos DR, e o G continua do mesmo jeito, né? Eu não estou modificando o G, deixa do mesmo jeito. Tudo que é Y vai para o lado de lá, tudo que não é Y permanece do lado de cá. Então, no final, eu tenho essa equação aqui. O que é que eu tenho nessa equação? Eu tenho que o Y é igual a mais C sobre 1 menos B, é esse parâmetro, A mais C, que multiplica o multiplicador keynesiano, né? 1. A mais C eu estou multiplicando por 1 sobre 1 menos B. Eu tenho esse segundo parâmetro, que é o parâmetro dos tributos, que é o quê? O parâmetro dos tributos é B sobre 1 menos B, só que os tributos entram aqui com sinal negativo. Então, é menos B sobre 1 menos B, que multiplica os tributos. Eu tenho aqui o terceiro parâmetro, que é dado pela taxa de juros. O terceiro parâmetro é o quê? Também negativo, né, aqui, certo? Sinal de negativo. Menos D sobre 1 menos B, que multiplica a taxa de juros. E tem o último parâmetro, que é o parâmetro G, que não se modifica, né? É o multiplicador keynesiano clássico, 1 sobre 1 menos B. Então, essa equação 3 está mostrando o quê? Está mostrando um equilíbrio do produto da economia para o mercado de bens. Esse equilíbrio é determinado por esses parâmetros aqui, A mais C, é determinado pelo multiplicador dos tributos, menos B sobre 1 menos B, pelo multiplicador da taxa de juros, menos D de dado sobre 1 menos B, e pelo multiplicador dos gastos do governo, que é o multiplicador clássico, 1 sobre 1 menos B, certo? O que é que eu faço com esse novo multiplicador? Esse novo multiplicador vai me dar a declividade da curva IS. Qual é a declividade da curva IS? É exatamente essa declividade. O que acontece com o produto da economia quando eu modifico a taxa de juros? Quando eu modifico a taxa de juros, eu tenho isso aqui em cima, né? Quando eu modifico a taxa de juros, o impacto sobre o produto Y, isso aqui não está modificado, isso daqui não está se modificando, nem isso está se modificando, então tudo isso é zero. Eu só quero saber o efeito da modificação na taxa de juros. O impacto é esse aqui. D de dado sobre 1 menos B, com sinal negativo, né? Então, sabendo que D é um número entre 0 e 1,
e B de bola também é um número entre 0 e 1, eu tenho esse tipo de modificação aqui da curva IS, né? Essa modificação da curva IS me dá o quê? Inicialmente, a gente está no ponto onde o produto é equivalente a essa taxa de juros R1, Y1, R1. O que acontece se eu tenho essa curva IS com essa declividade aqui? Caso a taxa de juros caia para R2, eu vou ter esse aumento de produto da economia para Y2. Por quê? Porque aqui lá atrás eu tinha essa declividade da curva de investimento, com essa taxa de juros R1. Quando a taxa de juros cai para R2, isso vai me dar o investimento I2. O investimento I2 aqui é o quê? Eu tinha essa igualdade entre o investimento I1, S1, que era nesse ponto. O investimento I2 vai dar essa igualdade I2 mais S2, que é equivalente a esse ponto de produto Y2, certo? Por quê? Porque a declividade da curva I do investimento é essa aqui, que gera uma declividade da curva IS. Só que houve uma mudança em um determinado patamar. Qual foi a mudança? Digamos que D alterou-se. Como D determina a declividade da curva IS, agora a curva IS está ficando mais suave, né? Está ficando mais horizontal. Isso por quê? Porque o D, que está lá em cima, o que é que o D faz lá em cima? O D multiplica a curva do investimento, né? Ou seja, é a declividade do investimento com relação à taxa de juros. Então, como D é a declividade do investimento com relação à taxa de juros, o que é que eu tenho? Ela também é a declividade da curva IS com relação à taxa de juros. Então, eu tenho uma curva de investimento mais suave. O que é que essa curva de investimento mais suave vai me dizer? Quando eu tinha antes essa taxa de juros, e a taxa de juros caiu, ao invés do investimento subir para I2, ele vai subir para I2'. Por quê? Porque essa nova curva de investimento, ela responde mais a uma queda de taxa de juros do que a curva de investimento anterior. Com essa nova curva de investimento respondendo mais, a igualdade entre investimento e poupança não vai se dar nesse patamar, vai se dar no patamar muito mais elevado. Por quê? Porque o novo investimento, ele responde de forma mais extrema, gerando um investimento bem maior do que o investimento anterior, quando a taxa de juros cai para R2, o que vai gerar um produto bem maior. Então, a declividade da curva IS se modificou para essa nova curva IS, que eu chamo de IS', e essa declividade significa o quê? Que essa queda da taxa de juros de R1 para R2 vai me dar um patamar de produto bem maior, né? Ao invés do produto subir de Y1 para Y2, o produto vai subir de Y1 para Y2', que é um produto da economia bem maior. Então, a declividade da curva IS, ela vai me dizer o impacto que uma alteração na taxa de juros tem no investimento da economia e, por consequente, vai ter no produto da economia. Isso é dado pelo patamar de D. Quanto mais próximo D for de 0, ou quanto mais próximo D for de 1, maior será esse efeito. Então, quais são os fatores que vão deslocar a curva IS? São basicamente os fatores de política fiscal. Quais são os fatores de política fiscal? São quando o governo resolve modificar o nível de gastos do governo, ou seja, o governo modifica o seu consumo, ou o governo resolve modificar a arrecadação, os tributos da economia. Quando o governo modifica um desses dois, o consumo do governo ou os tributos, então há um deslocamento da curva IS. Como ocorre isso quando a gente inclui o governo? Eu tenho um determinado patamar de investimento, as empresas privadas investem olhando para a taxa de juros. Quando o governo aumenta os gastos, isso significa o quê? Isso significa que eu tenho um novo equilíbrio. Eu tenho um novo equilíbrio da taxa de juros, então eu tenho esses gastos da economia deslocando a curva de investimento, onde ela vai mais para cima e para a direita. Essa inclusão tem que ser acompanhada pela inclusão também dos tributos, né? Antes eu tinha só a poupança, agora eu estou incluindo poupança mais tributos.
Então, eu tenho um deslocamento também para cima, só que para a esquerda. Deslocando para cima e para a esquerda, eu tenho a curva IS, que agora é uma curva IS que está sendo considerado não apenas a poupança e investimento, mas também gasto do governo de tributos. Então, aqui, no primeiro momento, eu tenho o quê? Eu tenho o produto Y0, onde eu tenho R0, que é a taxa de juros, certo? Y0 mais R0, eu tenho esse patamar aqui, I0, mais gasto do governo, que dá R0. O que é que está acontecendo aqui? Eu tenho o produto Y0, que me dá poupança mais tributos, essa igualdade. Aqui, a equação poupança mais tributos iguala a equação investimento mais gasto do governo, nesse patamar de R0. Aí, o que acontece quando eu tenho um aumento do investimento para I1? Um aumento do investimento para I1 na verdade, um aumento não, uma queda, né? I1 é menor do que I0. Então, houve uma queda do investimento para I1 porque houve um aumento da taxa de juros. Esse aumento da taxa de juros significa que a nova igualdade entre 1 com S1 vai se dar nesse patamar, esse novo patamar, e vai gerar um produto Y1, esse produto Y1 vai se equilibrar com nova taxa de juros R1. A mesma coisa quando esse aumento, ou melhor, queda do investimento for para I2. O que é que está acontecendo quando o investimento cai para I2? O investimento caindo para I2, isso equivale a uma taxa de juros maior, R2. Essa taxa de juros maior, R2, iguala I2 mais G, que vai igualar a equação S2 mais T, significa um produto da economia menor. Então, esse produto da economia menor vai estar equivalente a uma taxa de juros R2. Tanto aqui nessa igualdade R2 com I2, com Y2, quanto nessa igualdade R1, Y1, quanto nessa igualdade R0 com Y0, eu estarei em cima da curva IS, certo? Como eu estarei em cima da curva IS, significa o quê? Todos esses três pontos são pontos de equilíbrio entre poupança e investimento. Agora, não é apenas poupança e investimento, é investimento mais gasto do governo, que é igual a poupança mais tributos. Tá certo? Muito bem. Como é, então, que os gastos do governo vão influenciar no aumento ou a modificação da curva IS? Aqui, eu tenho inicialmente o patamar R0, que é a taxa de juros de equilíbrio, com I0 mais G0, ou seja, o investimento permanece igual, só que os gastos do governo aumentam para G1. Se eu tenho um aumento dessa curva I mais G, onde antes eu tinha I0 mais G0, agora eu tenho I0 mais G1, eu tenho um deslocamento dessa curva para a direita e para cima. Só que se a taxa de juros permanecer em R0, significa o quê? Que esse G1 vai equivaler ao deslocamento do ponto A para o ponto B. A questão é, esse deslocamento é sustentável? O que é que está acontecendo no ponto B? No ponto B, R0, que antes estava em equilíbrio no ponto A, equivalente a Y0, no ponto B, eu tenho um ponto equivalente a Y1. Só que Y1, eu tive esse deslocamento da curva IS, Y1 é um ponto de equilíbrio, se está em cima da curva IS, parece ser um ponto de equilíbrio, não é mesmo? Então, que a gente tem que analisar como esse aumento do gasto do governo vai ter um impacto em cima, não só do investimento privado, como também da poupança e da arrecadação. Então, antes eu tinha essa igualdade entre investimento mais gasto do governo igual a poupança mais arrecadação no ponto A, que equivale ao produto Y0. Só que agora, o R0 equivalendo ao ponto B, eu tenho I0 mais G1. Com o deslocamento dessa curva, o que foi que aconteceu? I0 mais G1 vai exigir que eu tenha um deslocamento da poupança, S1. O que é que está acontecendo com S1? O governo aumentou os gastos. Se ele não aumentou a tributação, T0, então ele está tendo o quê? Déficit. Se ele está tendo déficit,
Ou seja, de Z0 para C1 aumentou os gastos, de T0 para T0 não alterou os tributos. Antes o governo gastava em determinado patamar, agora gasta muito mais, mas a arrecadação permaneceu igual. Então, para que o governo tenha acesso a esses recursos, ele tem que ir nos mercados monetários, pegar recursos nos mercados monetários. Com isso, a taxa de juros tem que subir. Com a taxa de juros subindo, esse deslocamento dessa curva I mais G0, que se deslocou para I mais G1, vai se deslocar para o ponto C. Então, eu vou do ponto A para o ponto C, eu não vou do ponto A para o ponto B. Eu vou para o ponto C porque a taxa de juros tem que subir. A taxa de juros subindo equivale a quê? A taxa de juros subindo equivale que eu não consigo ir do ponto A para o ponto B aqui, por quê? Porque o ponto B equivale a um produto maior. Seria como esse ponto B aqui, né? Esse ponto B é um produto maior. O que esse produto maior está me dizendo? Está dizendo que a economia está crescendo. Só que eu não vou do ponto A para o ponto B, eu vou do ponto A para o ponto C, porque a taxa de juros está aumentando. Aqui no ponto B, a taxa de juros não se alterou. Então, eu tenho o ponto C, onde o produto é nesse patamar igual, Y0, então o produto é Y0 aqui, e aqui eu vou ter um ponto que não está mostrando o deslocamento dessa curva, né? Eu teria que ter uma outra curva aqui, onde a poupança se desloca pelo fato de que eu tenho uma poupança maior aqui, S1. S1 mais T0 é uma poupança deslocada, e onde eu teria um ponto C aqui, que era o novo ponto de equilíbrio, mais o nova taxa de juros, mais com o produto da economia igual. Então, dessa forma, eu teria um aumento do gasto do governo, mantendo o produto inalterado, mas a curva IS estaria se deslocando para cima e para a direita. Certo? E outra forma que eu poderia deslocar a curva IS. Eu poderia deslocar a curva IS para baixo e para a esquerda se eu tivesse um aumento de impostos. O aumento de impostos não altera essa curva aqui de investimento. Investimento mais gasto do governo permanece inalterado. Então, antes eu tinha investimento mais gasto do governo nesse patamar, a taxa de juros não se altera, portanto, o investimento e gasto do governo permanece no mesmo patamar. O que é que se desloca? A curva de poupança, né? Um aumento dos tributos gera esse deslocamento. Poupança, que depende da renda disponível, mais a arrecadação dos tributos aumenta, portanto, a poupança vai diminuir, a poupança diminuindo com a igualdade entre poupança mais arrecadação, sendo igual a investimento mais gasto do governo, que não se alterou, eu saio do ponto A, vou para o ponto B é o quê? O nível de produto menor. Como a taxa de juros não se alterou, mas o nível de produto é menor, significa o quê? Taxa de juros inalterada, produto menor, significa que o produto da economia teve que cair a um deslocamento da curva IS para baixo e para a esquerda. Esse deslocamento da curva IS se dá pelo aumento dos tributos, onde a taxa de juros não cai nem aumenta. A taxa de juros permanece no mesmo patamar, mas o produto da economia cai. Certo? Então, é um deslocamento mais fácil de visualizar, porque eu tenho que ter essa igualdade, né? Poupança mais tributos vai ter que ser igual a poupança mais tributos anterior, por quê? Porque a taxa de juros não se modificou. O que foi que aconteceu? O patamar de tributos que teve que subir teve que equivaler rigorosamente ao patamar de poupança que teve que cair. Por isso que essa variação se dá, mas a variação da poupança é rigorosamente igual à variação dos tributos. Então, uma coisa compensa a outra. Agora o governo tira mais recursos da economia, através da cobrança de impostos, e a sociedade diminui sua poupança. Por isso que eu tenho essa igualdade aqui. A poupança igual a variação da poupança igual à variação dos tributos. Uma coisa compensa a outra integralmente. Certo? Então, o produto da economia vai variar o quê? Vai variar de acordo com o multiplicador dos tributos, né? Ou seja, como o multiplicador dos tributos é negativo, então
esse patamar B, menos B sobre 1 menos B, multiplicado a variação dos tributos, vai me dar quanto que o produto da economia vai ter caído, certo? Por último, antes da gente analisar ou juntar o mercado de bens com os mercados monetários, a gente vai analisar o aumento da função demanda por investimento, certo? Qual o montante disso? O montante disso é a mesma coisa que aumentar os gastos do governo, né? O efeito vai ser esse mesmo aqui. Ou seja, como demanda por investimento mais gasto do governo, ele soma essa curva aqui, então, se eu tenho um aumento na demanda por investimento, vai ser o mesmo efeito de aumento dos gastos do governo. Ele vai, portanto, alterar a taxa de juros e a economia vai ficar no mesmo patamar de Y0. Por quê? Porque o multiplicador do investimento é igual ao multiplicador dos gastos do governo. Então, as alterações, seja quando há um aumento da demanda por investimento, seja quando há um aumento dos gastos do governo, gera esse mesmo deslocamento, gerando esse mesmo deslocamento da IS, o que faz com que eu tenha essa igualdade nesse patamar, fazendo com que o produto da economia fique nesse mesmo patamar, porque é uma compensação completa pelo aumento da taxa de juros. Então, se o consumo do governo aumenta, a taxa de juros aumenta. Se a demanda por investimento aumenta, também a taxa de juros vai aumentar, gerando esse deslocamento da curva IS e o produto da economia não se altera. O efeito é o mesmo efeito dos gastos do governo. Então, para a gente acabar a aula de hoje, está sendo uma aula bem mais demorada do que as anteriores, a gente vai juntar. Vamos juntar os dois mercados. Eu tenho um mercado de bens e serviços, que é demonstrado pela curva IS, e eu tenho um mercado monetário, que é demonstrado pela curva LM. Eu quero agora juntar. Se antes o mercado de bens e serviços estava em equilíbrio ao longo de toda a curva IS, e o mercado monetário estava em equilíbrio ao longo de qualquer ponto da curva LM, quando eu quiser descobrir o equilíbrio simultâneo de ambos os mercados, o que é que eu tenho? Eu tenho apenas um ponto. Esse ponto é o único ponto onde tanto o mercado de bens quanto o mercado monetário estão ambos em equilíbrio. Então, eu tenho apenas um único ponto onde eu tenho ambos os mercados em equilíbrio simultâneo. O que acontece se eu sair para cá e tiver algum ponto como esse aqui, onde eu tenho um equilíbrio no mercado monetário? Eu tenho nesse ponto equilíbrio no mercado monetário, mas o mercado de bens e serviços está em desequilíbrio. Se eu vier para cá, pegar esse ponto eu tenho um equilíbrio no mercado de bens, mas o mercado monetário está em desequilíbrio. Então, só vou ter um ponto, que é o ponto E, onde ambos os mercados, mercado monetário e mercado de bens, estão em equilíbrio simultâneo. Para eu analisar esse equilíbrio simultâneo, então eu tenho que pegar as duas curvas, né? Tenho que pegar a curva IS, que é a curva que iguala o produto da economia à demanda agregada da economia, e eu tenho que pegar a curva LM, que é a curva que iguala a oferta de moeda à demanda por moeda na economia. Então, eu tenho que juntar essas curvas, e ao juntar essas curvas, eu tenho um negócio relativamente grande, né? Primeiro, eu junto a curva IS, que eu ponho nesse tamanho um pouco maior, né? Eu já achei o equilíbrio da curva IS lá em cima, que é isso aqui, ou seja, eu tenho o gasto autônomo, o multiplicador do gasto autônomo, o multiplicador da taxa de juros e a taxa de juros. E aqui eu tenho em evidência o equilíbrio do mercado monetário, que é o equilíbrio da curva LM, em evidência eu ponho o R. Para ter uma junção de ambas as curvas, aqui R não é isso aqui, então onde tiver R eu vou substituir por isso aqui. Onde é que tem R aqui? Tem aqui, né? Então, nessa equação 4, eu vou tirar esse R e substituir por essa parte aqui da equação 5, né? Que é a parte do lado direito da equação 5,
eu vou pôr no lugar onde aqui tem R. E aí isso vai dar uma equação, substituindo a equação 5 na equação 4 dessa equação bem grandinha aqui, vou tentar simplificar essa equação, né? Ao simplificar essa equação, que é a equação da igualdade de ISLM, eu vou cortar uma série de fatores, né, para tentar facilitar as coisas, né, ficar as coisas bem mais simples. No final, eu tenho essa equação aqui, que é a equação de equilíbrio, onde eu junto as equações IS e LM. Eu chamo essa equação de equação 6. O que é que essa equação 6 está me dizendo? Está me dizendo algumas coisas. Primeiro, eu tenho um novo multiplicador, que é G sobre G, que multiplica 1 menos B mais DF. Eu tenho esse outro multiplicador, que é D de dado, multiplicado por E, que multiplica, que divide G, que multiplica 1 menos B mais DF. E, por último, eu tenho esse outro multiplicador, que é D, que divide por G, que multiplica 1 menos B mais DF. Aqui a gente está vendo uma coisa em comum, que é o quê? O denominador parece ser a mesma coisa, né? G, 1 menos B mais DF. Ó, G multiplica 1 menos B mais DF. G multiplica 1 menos B mais DF. Certo? Já o numerador muda, né? Nos gastos autônomos, eu tenho um novo numerador, que é G. Aqui eu tenho um novo numerador, que é D vezes E. E aqui eu tenho um outro numerador, que é D. Então, dá para notar que eu tenho dois parâmetros que são muito importantes, que são o parâmetro D e o parâmetro G. O que é que acontece se um desses parâmetros... Vamos ver o que esses parâmetros representam. O parâmetro D, eu estou chamando o quê? O parâmetro D de dado é esse parâmetro aqui, ó. É aquela parte do investimento, onde o investimento depende da taxa de juros. O parâmetro D vai me dar o quê? Vai me dar a elasticidade do investimento com relação à taxa de juros. E o que é que o parâmetro G me dá? Também tem a ver com taxa de juros, né? O parâmetro G me dá a elasticidade da taxa de juros com relação à demanda por moeda. Então, tem uma demanda por moeda e o G vai me dizer o quê? Quando a taxa de juros sobe, quanto eu vou demandar moeda? Quando a taxa de juros cai, quanto eu vou demandar moeda? Tanto esse G quanto esse D são algum número entre 0 e 1. Só que esse D de dado está me dizendo o quê? Quando a taxa de juros sobe, quanto o investimento vai cair? Quando a taxa de juros cai, quanto o investimento vai subir? O D está me dizendo esse montante. Já o G está me dizendo outro montante. Quando a taxa de juros sobe, quanto de moeda eu vou me desfazer para investir em títulos? Quando a taxa de juros cai, quanto de títulos eu vou me desfazer para ficar com mais moeda no bolso? O G está me dizendo isso. Então, esses dois parâmetros, G e D, G de gol e D de dado, estão me dizendo o quê? Quão próximo esses parâmetros são de 0, vão me dar algo muito importante com relação às curvas IS e LM. Né? O que acontece se o D de dado for igual a 0? Ou ele se aproxima de 0 ou é rigorosamente igual a 0. Se o D de dado é igual a 0, de cara eu já zero isso aqui, né? 0 multiplicado por E vai ser 0, e 0 dividido por qualquer coisa é 0. D sendo igual a 0, dividido por qualquer coisa é 0. Então, já elimino esses dois fatores aqui. Isso tudo vai ser 0. Caso D de dado seja 0, isso tudo vai ser 0. Tem D aqui também, então isso vai ser 0. 0 que multiplica F vai ser 0. Então, isso fica o quê?
fica G sobre G mais 1 menos B. Cortando G com G, fica 1 sobre 1 menos B, que multiplica o gasto, né? Ou seja, se D for igual a zero, eu tenho aquele velho multiplicador que a gente conhece, né? Se D for igual a zero, eu tenho um velho multiplicador keynesiano que me mostra o efeito da política fiscal. Ou seja, se o D de dado for igual a zero, eu estarei numa área que eu chamo de área keynesiana da curva LM. O que é que essa área keynesiana da curva LM está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: se eu aumentar os gastos ou diminuir os tributos, a minha curva IS, que está cortando essa área keynesiana, ela vai se deslocar daqui para cá. O que é que acontece se a minha curva IS se desloca daqui para cá? Como essa parte da curva IL é horizontal, a taxa de juros não se altera. O que é que vai se alterar? O produto da economia. Então, se a minha curva IS está nesse patamar e eu aumento os gastos de forma a minha curva IS se deslocar para cá, ou aumento gastos, ou a demanda por investimento cresce, ou os tributos caem, o que é que acontece? A curva IS se desloca para cima e para a direita. Isso significa a minha taxa de juros permanece rigorosamente no mesmo patamar, mas o produto cresce bastante. Isso significa o quê? Que a política fiscal, que é uma política de aumento de gastos ou de queda de tributos, é uma política extremamente eficiente. Por quê? Porque eu estou aumentando muito o produto da economia e o custo, que seria um aumento da taxa de juros, é zero. Mas por que o custo, que seria um aumento da taxa de juros, é zero, caso eu altere a política fiscal nesse patamar? Porque essa elasticidade D é igual a zero. O que é que a elasticidade D, sendo igual a zero, significa? D igual a zero significa que eu estou zerando isso aqui, significa que a taxa de juros poderia se modificar o que fosse, isso não afeta o meu investimento. Então, todo investimento vai ser o investimento que eu chamo de C, que é o investimento autônomo. Então, se D for igual a zero, o investimento só vai depender do investimento autônomo. O que significa que qualquer aumento de gasto ou qualquer queda de tributos vai gerar um enorme aumento do produto da economia e a taxa de juros fica completamente inalterada. Certo? Então, se o parâmetro D for igual a zero, a política fiscal é extremamente eficiente. E o que acontece com a política monetária? A política monetária significa alterar M. Se D for igual a zero, qualquer alteração de M vai multiplicar por zero. Então, isso significa que a política monetária é inexistente, inócua. A política monetária não vai gerar absolutamente nada, que é exatamente o caso clássico que a gente chama de caso da armadilha da liquidez. O que é armadilha da liquidez? A armadilha da liquidez é quando a política monetária se torna completamente inócua, a única coisa que pode alterar a economia é política fiscal, ou seja, aumento de gastos ou queda de tributos, ou qualquer outro tipo de política fiscal, né? Aumento de tributos ou queda de gastos. Mas, no caso, um aumento de tributos e queda de gastos iria diminuir o produto da economia. Isso provavelmente não seria desejável. Então, o que há é um aumento de gastos ou queda de tributos, que gera um aumento do produto da economia, sem gerar nenhum custo em termos de taxa de juros. Então, esse é o resultado caso D seja igual a zero. Né? Essa grande equação zera esses dois fatores aqui, tornando a política monetária completamente inócua. Certo? Só que eu quero ver outro caso. Qual é outro caso que eu quero investigar? Não é se D é igual a zero. É se G de Gol é igual a zero. O que acontece se o G for igual a zero? Se o G for igual a zero, de cara, eu já estou zerando isso aqui. Esse numerador vai ser zero, que torna tudo isso que multiplica esse numerador, multiplica e divide, isso tudo é zero. O que é que significa tudo isso ser zero? Significa que alterar G vai ser irrelevante, seja para aumentar ou diminuir os gastos do governo. Alterar tributos também vai ser irrelevante, seja diminuir ou
aumentar os tributos do governo. Então, se G for zero, política fiscal, que é a alteração de G e T, é irrelevante. Então, de cara, a gente já sabe que a política fiscal é inócua, é completamente irrelevante, caso G seja zero. Indo para cá, o que acontece se G for zero? G vai zerar isso aqui, né? G que multiplica 1 menos B vai ser zero. Então, isso aqui vai sobrar o quê? DE dividido por DF. Corta D com D, fica menos S sobre F. Certo? Menos sobre F. G, sendo zero, também zera isso aqui, vai ficar D sobre DF, corta D com D, fica 1 sobre F, que multiplica M. 1 sobre F está multiplicando M. Significa o quê? Significa que a equação final de equilíbrio vai ser essa aqui. Né? Vai ser uma equação E menos E sobre F mais 1 sobre F que multiplica M. Se eu estou multiplicando M, e isso está alterando o produto, significa o quê? Que a política monetária é eficiente. Ou seja, caso G seja igual a zero, a única política eficiente é a política monetária. Ou seja, aumentar ou diminuir a oferta de moeda. Então, eu estou nessa parte aqui da curva LM, que é a chamada área clássica ou área neoclássica. O que é que a área neoclássica me diz? A área neoclássica me diz que G é igual a zero. O que é G igual a zero? Indo lá para cima, o que é que o G está me mostrando? O G, essa relação que eu tenho entre taxa de juros e demanda por moeda. Ou seja, o G vai me dizer o seguinte: quando a taxa de juros sobe, o que acontece com a minha demanda por moeda? Eu devo diminuir a demanda por moeda, né? Porque aqui tem um sinal de negativo e eu vou pôr meus ativos na forma de títulos, porque a taxa de juros está subindo e está remunerando os títulos. Se a taxa de juros cai, eu tiro os meus ativos da forma de título e ponho meus ativos na forma de moeda, porque eu tenho uma preferência em ter moeda no bolso. Então, o G está me mostrando esse montante. Quão forte é essa reação a um aumento ou queda da taxa de juros, certo? O G vai me dizer essa relação. Muito bem. E se G for zero? Se G for zero, significa que o efeito da taxa de juros sobre aumentar ou diminuir a oferta de moeda é irrelevante, né? Se G for zero, então eu posso utilizar a política monetária de forma extremamente eficiente. A política monetária vai ser extremamente eficiente. O que é que significa isso? Significa que, se eu aumentar a oferta de moeda, eu terei um novo deslocamento da curva LM, que a curva LM vai para cá. O que é que a curva LM vindo para cá significa? Significa que eu tenho eu tenho um patamar menor de taxa de juros com um patamar maior de produto da economia. Ou seja, meu produto da economia vai para esse montante acima de Y2. Se eu estou na parte vertical, o máximo que a política fiscal consegue fazer é o quê? Aumentar a taxa de juros e o nível de produto não se altera, não consegue ir além de Y2. Então, a política fiscal aqui é completamente inócua. E o que é que a política monetária faz? Ela desloca a LM para a esquerda. Deslocando a LM para a esquerda, a taxa de juros cai e o produto da economia sobe. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje mostrando que, caso G seja zero, a política monetária é extremamente eficiente, ela é capaz de aumentar o produto da economia ao mesmo tempo em que a taxa de juros cai. Já, se o zero for o D e não o G, o que se torna inócuo é exatamente a política monetária. E política eficiente vai ser a política fiscal. Porque a política fiscal vai fazer o quê? Vai aumentar o produto da economia e a taxa de juros e benefícios dessas políticas fiscal e monetária na área intermediária. Ok? É isso. Tenham, então, todos um bom dia. Muitíssimo obrigado pela paciência, já que essa aula foi uma aula bem mais demorada do que as anteriores, né? Mais complexa também. Então, muito obrigado por tudo. E até a próxima aula. Tudo de bom para todos. Até lá. Tchau.